forma dividida. Esse mês nós escolhemos fazer a coletânea de preces. E essa coletânea de preces, ela é maravilhosa. E eu então tomei a liberdade de dividi-la em 3 semanas. Hoje nós vamos falar exatamente da coletânea de preces, o que seria. Depois, da semana que vem, a gente vai falar sobre o Pai Nosso, dividido ele em 2 etapas. Porque na coletânea do Evangelho, o Pai Nosso é a coisa mais linda quando nós temos um bom entendimento. Bom? Então vamos fazer a nossa preparação, elevando o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, rogando a Ele que através do seu amor infinito possa estar junto de nós. Saímos, Pai, em busca da Tua Palavra, do Teu conforto e do Teu amor. Que nós possamos entender os Teus ensinamentos através do Evangelho que nos traz essa noite. Que a luz do Mestre amado Jesus possa cercar todo o nosso ambiente. Que nós possamos ser tocados pelo Teu carinho e pela Tua proteção. Que nós possamos também, Senhor, ter ouvidos para ouvir e podermos sedimentar o Teu conhecimento no nosso dia a dia. Esteja conosco e nos permita trazer a palavra. Assim seja. Nós vamos falar, gente, do capítulo 28. Esse capítulo, ele é exclusivamente sobre as preces do Evangelho. Ele fica bem no finalzinho do nosso Evangelho. E o que aconteceu? Quando nós fomos trazer a codificação, Kardec trouxe a codificação, foi orientado a ele que trouxesse as coletâneas de prece, onde nós poderíamos ter um modelo para as nossas preces. Aqui, o que ele deixa muito claro e que a gente precisa saber, que não é para que a gente pegue essa prece e dispare lendo. Ele trouxe a coletânea de preces embasada naquele problema que nós estamos vivenciando. Então, nós estamos vivenciando um processo enfermo? Vamos ver o processo enfermo. Mas antes dele trazer a prece em si, ele traz o porquê que nós estamos fazendo aquela prece. Ele nos faz refletir desde a situação de que a gente precise passar por isso ou não, o porquê que nós estamos passando por isso, a aceitação e depois a prece. Nessa coletânea, ele nos traz o entendimento. Porque quando nós disparamos a fazer prece sem o entendimento, na realidade a gente fica pedindo e sem refletir. Porque quantas vezes eu estou passando um problema e eu não quero passar ele, mas quando eu vejo a explicação por que de repente eu possa estar nesse problema, eu tenho um olhar diferente. E quando eu vou fazer a prece que depois ele nos sugere, eu vou fazer ela totalmente diferente. Eu vou estar mais acessível àquelas palavras que vão vir de conforto a mim. Inclusive na coletânea, ele sempre coloca, mediante a minha necessidade e merecimento. Ai, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas e se eu preciso tomar esse cálice? Quando eu leio a explicação antes do prefácio, eu vou falar para ele, Pai, se eu tiver que tomar esse cálice, me fortaleça. Eu já vou mudar a forma do pensamento. Eu não vou pedir para afastar, eu vou pedir força para vivenciar essa situação. Essa sugestão foi dada por vários apóstolos, foi sugerida por várias épocas da nossa existência e foi feito então pelo plano espiritual um apanhado delas, onde elas vão vir de encontro à nossa necessidade. Nós estamos tendo um processo familiar? Está lá. Porque ela é dividida em algumas partes. Na coletânea tem preces gerais. O que são preces gerais? Prece para o universo, prece para a nossa cidade,
prece para a humanidade, de modo geral, que está precisando muito. Então, preces gerais, devemos fazer sempre. Mas lá ele vai explicar o que é prece geral. E aí nós vamos fazer. Preces pessoais. Pessoais. Ah, pessoais é para o meu filho? Não, pessoais. Pessoais. Eu estou com problema. Eu estou aflita. Eu estou desorientada. Eu estou com um processo de vício. Eu estou com uma mania. Eu não estou dormindo. Então, em segundo lugar, primeiro a geral, depois ele coloca a prece pessoal. Por que ele coloca pessoal? Porque como eu vou fazer prece para as pessoas se eu não estiver em equilíbrio? Eu preciso estar bem, para que na hora que a gente brinca, né? A hora que tiver que ter um para apagar a luz, que tenha alguém, né? Porque senão vai estar todo mundo no chão. E ele então coloca ali, dentro das preces pessoais, para mim, olha, eu tenho uma dor na alma de uma coisa que eu não consigo perdoar. Então lá tem uma prece para o perdão. Perdão o quê? Para mim. Ah, para mim, para o outro ser perdoado? Não, para mim tirar essa carga das minhas costas. Me ajuda, Senhor. Mas também antes eu vou refletir. O que me levou nesse ponto? Por que eu entrei nessa cilada? E aí eu faço a prece. Nessa prece pessoal, depois que vem esse nosso fortalecimento, vem para os nossos familiares, para os nossos entes queridos, e nós vamos fazendo esse elástico maior. Depois ele vem aquela prece para os outros, né? Que é o que eu estou falando. Às vezes a gente tem um parente que precisa de uma ajuda, um amigo que precisa de uma ajuda, alguém que esteja passando por um processo doloroso, e a gente então inclui numa prece diferenciada. Ah, mas a gente não faz o Pai Nosso para eles? Faz, a gente faz o Pai Nosso. E o Pai Nosso é eficaz, nós vamos falar isso um pouquinho essa semana, um pouquinho na semana que vem. Porém, essas preces direcionadas, elas têm um outro sentido. Eu brinco muito que quando nós temos uma inflamação no dedo do pé, encravou a unha lá, inflamou, tá desse tamanho, a gente tá mancando, a gente vai e toma uma bezetacil, antigamente, sei lá eu que toma hoje, né? Toma, vai para a corrente sanguínea. Mas se a gente injetar no lugar que está inflamado, vai mais rápido? Tá. Então, essa coletânea de preces, ela serve exatamente para essa situação. Para que a gente atinja aquele problema. Não que a gente vá simplesmente negligenciar, não. Nós vamos atingir aquele problema daquele nosso amigo, daquela nossa pessoa querida. Outra colocação aqui que ele diz na quarta etapa, prece para os espíritos. Mas os espíritos não são luz, né? Ou a gente vai fazer essa prece para os espíritos só aqueles que já foram lá pro umbral, pro inferno, para onde? O que vocês acham? É só para os espíritos sofredores que a gente faz prece? Não. Quando nós temos alguém que desencarna, ele precisa de força. Ele precisa saber que ele desencarnou. Ele precisa se preparar para ser recebido no plano espiritual, porque ele não sabe o que aconteceu. E aí, muitas vezes, sem crítica nenhuma, a gente coloca a missa de 7º dia, a missa de 1 mês, a missa... Nada contra. Porém, é colocado ali o nome, 350 pessoas. Então, vamos orando para a Dona Maria, não sei o quê. Vamos orando para o seu Pedro, não sei o quê. Isso é uma vibração que tem um efeito restrito. Quando nós temos aquela posição de orar para o equilíbrio daquela pessoa, para a libertação daquela pessoa, para que ela saiba que ela se encontra hoje no mundo espiritual, que ela continua com sua individualidade e tudo mais, ela tem um outro efeito. Nós fazemos muito essa prece em voz alta nos velórios, onde tem uma eficácia maravilhosa para aqueles nossos entes que partiram. E quando nós sabemos que alguém, um amigo, alguém conhecido, alguém chega
manda num WhatsApp, olha, desencarnou um amigo meu, faz uma prece. Vamos lá na coletânea, gente, é maravilhoso, olha, vamos lá na coletânea, tem a prece, olha lá, para quem acabou de desencarnar, vai lá no meio tal, e vamos olhar e vamos fazer a prece por aquela pessoa. Mas uma prece muito diferente da que nós estamos acostumados a fazer. Os espíritos precisam de luz? Precisam. Os espíritos precisam ser encaminhados? Precisam. Essa história de que desencarnou, está em paz, está com Jesus, gente, é muito difícil. Chico dizia, eu vou passar pela perturbação pós-morte. Chico. Ele falava, orem por mim. Imagina nós que por muitas vezes temos desconhecimento até da vida espiritual, chega e desencarna, como é que nós vamos ficar? Então também o plano espiritual pensou nessa coletânea incluir os espíritos. E por último, ele coloca aqui, para os doentes, então quando nós temos uma pessoa enferma, vamos lá olhar aquela posição que está lá. E para os obsessores e os obsediados. Aí nós estamos falando de espíritos que precisam ainda mais de oração, ainda mais de esclarecimento. E cada prece dessa, gente, quando tem a prece, tem a explicação e a prece, tem um espacinho que a gente fala o nome da pessoa. Então tá lá, não sei o que, para fulano de tal. Na hora do fulano de tal, a gente dá o nome daquela pessoa que nós estamos direcionando essa prece. Muitas religiões, a pessoa que se suicida, ela não tem direito à prece. Eu não sei se vocês sabem, mas antigamente nem em Terra Santa se enterrava a pessoa. Ela era considerada que iria direto para o inferno. Nós, os espíritas, entendemos totalmente ao contrário. É uma pessoa que chegou a um estágio de desequilíbrio tão grande que ela tirou a vida. Nesse momento de desespero vem o arrependimento do espírito e ele precisa cada vez mais de muita prece, de muita oração. Primeiro, de que ele se perdoe. Segundo, que não tenha julgamento nosso, porque ainda vai servir de pedra para essa pessoa, para que ele possa encontrar um pouco de alívio e um pouco de paz. Então, o livro, a coletânea, ela fecha com a oração aos enfermos do corpo e da alma, tá? Quem está sofrendo processos obsessivos, faça oração para o seu companheirinho. Para quem não tem conhecimento, gente, o obsessor é considerado aquele espírito que está nos perturbando, que está tentando derrubar a nossa vida, nos atrapalhando. Na realidade, o obsessor é um companheiro que nós chamamos, né? Por afinidade de sintonia, ele se aproxima de nós. E ele é tão necessitado quanto nós. Não existe espírito ruim, existe espírito que não tem esclarecimento. São todos sofredores, todos necessitados como nós. Eu brinco que se eu chegasse hoje na Alemanha, desembarcasse ali, tá, não conheço nada, não sei falar nada, o que eu estou fazendo aqui? Dormi no Brasil e acordei aqui. Eu vou pedir ajuda. O obsessor é isso. Ele vai se aproximar daquela pessoa aonde ele possa ter uma sintonia, ou de pensamentos, ou de afinidades, e algumas vezes de vingança. Porém, não existe vítima nem algoz. Se ele está na minha bota, é porque provavelmente eu prejudiquei em alguma situação e existe um reajuste. Como que é a situação de resolver um desajuste? Eu tenho uma desavença com um companheiro meu, aqui, encarnado, nós dois. Ficamos brigados 5 anos. Chega uma hora que a gente fala, poxa, será que a gente não aprendeu nada nessa vida? A gente passa a mão no telefone, passa aquela bolinha de peroba no rosto, né? Fala assim, fulano, é fulano. O outro fica... daquela coisa assim, né? Será que desligou? Oi? Oi? Tô ouvindo. Então, 5 anos, né? Será que não tá na hora da gente dar uma conversada? Por isso aí um dia, tal? Você mudou de pensamento? Vamos ver, né? Então,
O obsessor é a mesma coisa. Não é ruim quando ele se apresenta no sentido de vingança conosco. Ele está tentando uma aproximação, seja de uma forma ou de outra. E se nós entendermos ele e orarmos por ele, gente, vai facilitar muito. Vários casos de desobsessão que a gente já atendeu, quando chegava num tratamento de câmara de passe, o próprio obsessor falava: olha, pede desculpa lá, né? Quem trabalha sabe disso. Pede desculpa lá, porque eu prejudico, puxo o tapete e ele ora por mim todos os dias. Tô indo, tá? Venceu, tá certo. Então, ali tem a prece para que nós oramos pelo nosso obsessor. Mais uma vez, o Evangelho vem nos ensinar o quê? A beber o cálice. Certo? E aqui na coletânea, ele começa, na página 315, ele começa com a prece dominical, que é a prece que todos nós conhecemos, que é o bendito do Pai Nosso. O Pai Nosso, gente, ele foi dado por Jesus para os apóstolos, porque todo mundo falava como chegar a Deus, como orar, e ele trouxe um modelo, como também aqui na coletânea, o plano espiritual traz um modelo. Cada um de nós vai acrescentar o seu sentimento e o seu jeito de ver essa situação. Não é uma coisa que nós vamos fazer assim, pegar a prece coletânea aqui, prece para uma aflição da vida. Então eu vou aqui, Senhor meu Deus Todo-Poderoso, não é isso. Não é isso que Jesus quis falar. Ele quis dizer assim, olha, se vocês forem por aqui, vai ficar legal, vocês vão atingir o objetivo de vocês. Mas nós fizemos o que com o Pai Nosso? O que a gente fez com o Pai Nosso? Pai Nosso, se parar no meio, a gente tem que voltar. Verdade ou mentira? Verdade. Por quê? Decoreba. Para as crianças pequenas, a gente vai e fala assim, eu tenho que ensinar meu filho a orar. Tem que ensinar ele a orar. Mas você vai colocar para uma criança de 3 anos, é nosco e vosco e vosco e nosco. O que a criança está entendendo? Qual é a elevação dessa prece? Será que nós estamos ensinando realmente que a prece é a ligação com o Pai Criador? Será que nós estamos fazendo isso? Ou nós estamos fazendo ela decorar uma situação? Se nós vamos em alguma igreja, aquele rosário, Pai Nosso, tanto é que a casa espírita não é... semana passada nós tivemos um companheiro novo, retrasada, né? E ele fez o Pai Nosso no fim do Evangelho, que não é o hábito das casas espíritas em modo geral. E aí me perguntaram, escuta, por que só ele fez o Pai Nosso e nenhum outro palestrante faz o Pai Nosso? E eu falei para ela a resposta assim, você viu o que aconteceu no salão? Ela fez, ele começou, nada contra, gente, o Pai Nosso é maravilhoso. Só que ele começou o Pai Nosso e foi todo mundo atrás. Pai Nosso, ninguém ora em pensamento para sentir aquela prece. Nós nos sentimos na obrigação da participação automática. O problema é o automático. Quando nós falamos a ligação do Pai Nosso, se formos pela Igreja Católica, nós vamos lembrar do quê? As novenas. Como é que eram as novenas, gente? Acho que todo mundo já participou de alguma novena, trezena. Então vai lá, né? Quantos quer do Rosário? Vai. Pai Nosso, Santa Maria, Mãe de Deus, e vai. Alguém está prestando atenção? Alguém está prestando. Porque a gente ainda faz assim, eu sei, porque também já frequentei. Então é mais uma bolinha e olha para trás. Vai contando pela bolinha, né? O rosário inteiro. Mas e o sentimento? A elevação, essa ligação que eu estou tentando fazer com o Pai Criador, como que ela fica? No sentido mágico ainda cabalístico, tem que ser o 3, né? Então 3 Pai Nosso, 3 Ave Maria, ou 7. Nós estamos ligando a quantidade de vezes que eu vou fazer a oração.
ainda ligado na Igreja Católica milenar, nós usamos o Pai Nosso, em vez de uma ligação, nós usamos como uma punição. Padre, eu pequei, eu xinguei meu irmãozinho, desde pequenininho, né? Começou a fazer a primeira comunhão, xinguei meu irmãozinho, os pecados eram tão bons, né? Hoje a gente nem pode falar. Vai lá, você vai pagar com quantas? 10 Ave Maria. 5, dependendo do caso, 50 Pai Nosso. E a gente ficava lá ajoelhadinho. Então o Pai Nosso, em vez de ser aquela coisa que engrandeça, que te acalme, que te equilibre, é uma punição. Nossa, eu recebi 30 Pai Nosso para fazer. A penitência minha foi essa. Penitência foi essa. Em vez de ser uma ligação. Se nós soubéssemos o poder do Pai Nosso e o que ele abrange, e que quando nós fazemos do fundo da nossa alma a luz que irradia em nossa volta e a mudança que se faz no ambiente, nós faríamos ela com muita atenção. Uma única vez, ela já abriria todos os nossos caminhos. Porque quando nós enchermos a nossa boca e ligarmos a nossa visão na lua maravilhosa, no mar verde, aquele horizonte, areia branca, uma rosa que se abre e a gente olha e fala: Pai Nosso, que coisa linda a sua obra, nós já estaríamos fazendo toda a nossa oração. Porque o que vale é aquele sentimento que eu estou colocando na minha ligação com o Senhor. Eu não estou fazendo Pai Nosso. Aí eu já, o que vai subir aí, gente? Né? Ai, Senhor, me ajuda, pelo amor de Deus, eu estou sofrendo muito. Não, encher a boca, gente. Nós estamos falando do Criador, o Criador. E tem gente que faz assim: olha, fulano está mal, os médicos não têm mais o que fazer, só por Deus. Gente, se for por Deus, só por Deus, nós não podemos dar essa conotação. Quando a gente fala a palavra do Pai Criador, nós não podemos fazer assim, deu uma topada, ai meu Deus. A gente precisa parar de banalizar a palavra do Senhor, porque Ele é o Criador, gente. E eu falo, o que tiver por baixo dele, Ele resolve. E o que tiver acima também. Então, quando nós estamos nos ligando com Deus, sabendo, mediante o entendimento que nós vamos ver aqui, eu mereço isso, eu tenho isso, eu estou com isso, eu vou olhar para Ele e falar: Senhor, eu estou aqui. São Benedito orava assim, vocês sabiam? São Benedito olhava assim, quando ele ia fazer a prece dele, descreve-se os livros, né? Que ele olhava assim para o céu, olhava, fazia: Senhor, o Ditinho está aqui. Era só isso. Mas ele fazia isso de alma. Ele sabia que ele estava conversando com quem? Com o seu Criador. Com o seu Criador. Nós precisamos exercer esse nosso sentido de fé. Nós precisamos exercer esse sentido de valorização do Criador. Deixar de menosprezar as coisas laterais. E lembrar: Ele está no comando de tudo. De tudo. Não há erro, não há descuido, não há cochilo. Tudo que acontece no planeta Terra, nas nossas existências, no universo, está sobre a mão do Pai Criador. Quem somos nós a questionar essa verdade? E adianta a gente ir contra? Então, se nós temos essa parte do Criador, que tem o nome denominado Pai, porque Ele nos ampara, vamos recorrer a Ele. Mas vamos recorrer a Ele com as palavras certas, com a nossa condição certa, e não vamos fazer mais o Pai Nosso de qualquer forma. Nós vamos parar, não precisa nem se recolher, é parar. E
Quando a gente falar sobre Deus, é aquele sentimento de que eu estou falando com aquele que resolve tudo. Bom? Semana que vem, então nós vamos entrar na prece em sentido de cada tema que ele traz. Quando ele fala, o Pai Nosso que estás no céu, santificado o nome, é mais ou menos o que eu estou falando. Venha a nós o seu reino. Quando nós falamos venha a nós o seu reino, a gente acha o quê? Venha a nós a sua luz, a sua força. É totalmente diferente do que nós estamos querendo entender. Aqui então a gente se lasca, né, gente? Desculpa o vocabulário. Seja feita a vossa vontade. Desde que seja minha, né? Seja feita. Quando ele fala do nosso, o pão nosso, depois ele fala do perdão das nossas ofensas, que é uma parte também bem, que eu quero esmiuçar bem. Depois ele fala, não nos deixai cair em tentação. E o básico de tudo, quando nós entendermos essa prece, a hora que a gente falar amém, ou então seja assim, assim seja. Quantas vezes nós falamos assim seja, sem saber o que nós estávamos concordando? Pai nosso, amém. Então o amém também tem uma grande responsabilidade da nossa parte, tá bom? Quando nós chegarmos no plano espiritual, gente, e a gente começar a se queixar muito das obras, ele vai olhar e falar assim, deixa eu dar uma olhadinha aqui no livro, quantas vezes você disse amém, né? Então quantas vezes você concordou com tudo que estava acontecendo? Aí a gente vai ter que falar que tá bom, né? Tudo bem, gente? Então é isso que a gente queria falar hoje, e a semana que vem a gente dá continuidade a esse evangelho. Vamos agradecendo ao Pai Criador por podermos ter essa oportunidade hoje de entendermos o poder da oração, o valor da oração, do benefício que nós temos por uma prece. Vamos agradecendo por podermos ter chego até aqui e unirmos nossos pensamentos em muito amor, caridade, energia, boa vontade. Vamos colocando aos pés do Pai Criador, para que toda a espiritualidade possa distribuir em todo o planeta Terra. Senhor, que nós possamos ter o amor reinando em todos os corações, a tolerância, a generosidade, a fraternidade, para que nós possamos realmente seguir o processo evolutivo humano. Vamos rogando pelos dirigentes de cada país. Vamos vibrando pelo nosso Brasil, para que o nosso povo brasileiro possa se unir novamente. Que nós possamos entender que somos um único povo, escolhido pelo Pai Criador para a pátria do Evangelho, que é o símbolo da fraternidade, do amor, da união. Vamos vibrando intensamente por todos os médicos, cientistas, para que eles possam trazer o alívio às dores que estamos vivenciando. Vamos vibrando por todos os cárceres, para que lá espíritos reunidos possam ter um minuto de arrependimento, de consciência e de oportunidade. Vamos vibrando pelos asilos, para que ali possa encontrar braços carinhosos a cuidar do que ali estão. Vamos vibrando pelos órfãos, crianças que têm a encarnação dolorosa do abandono, que elas possam, não só no Natal, mas sempre, encontrar um sorriso amigo, um afago carinhoso, uma substituição de um abraço materno. Vamos vibrando pelos que passam pela prova da fome e da miséria, que eles possam ter força de vencer esta encarnação. Vamos vibrando, Senhor, pelos nossos familiares. Cada um de nós chegue ao seu lar, convide a nossa Mãe Maria de Nazaré para ali entrar, levar o amor, levar o entendimento, o perdão, a paz. Vamos rogando a Jesus, o nosso Mestre, que banhe de luz todas as casas de oração, que possam levar o conforto ao coração aflito.
Pedimos permissão como São Benedito e vamos falando: Senhor, nós estamos aqui, olhe por nós, agora sim. Amém. Boa noite a todos. Nós vamos nos manter em silêncio para o tratamento da noite. Só um recadinho, gente, nós vamos ter trabalho na casa até dia 17, depois a gente vai ter um recesso, tá bom? Fiquem em paz.